Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e estamos aqui para mais um. culto da família, unidos na família de Cristo Jesus. Você que já conhece a Cristo e você que não conhece a Cristo, mas quer conhecer, vem com a gente. Cada domingo, um pouquinho mais, nós ouvimos dessa palavra tremenda. E, em nome de Jesus, que você possa ser transformado, ter a alegria do Senhor, viver em abundância a vida que Ele nos dá a cada dia. Então, seja muito bem-vinda, você que já está com a gente e você que ainda tem aí tempo para conhecer a gente. Vem juntos. Entra aí no website do Ministério para que você possa conhecer um pouquinho mais. E também, muita gente já está orando, glória a Deus por isso, muita gente já trabalhando também por isso, e nós vamos aí seguindo, né? Então, você pode vir com o seu trabalho, pode vir com as suas orações, pode vir com o seu suporte também, e aí vamos. Por onde tiver sinal de internet, ou se não tiver sinal de internet, a Aqui gente nós também estamos. vai estar, porque uma gravação, uma palavra sempre vai chegar. Então, que sejamos juntos, instrumentos do Senhor para levar essa palavra tremenda a muitos que ainda estão com vontade de conhecer, mas não há quem fale. Então, vem junto com a gente e também ajude-nos também a divulgar a rádio. Isso, a Rádio Vineyard. Na Rádio Vineyard você tem músicas de louvor 24 horas por dia. Você tem português, espanhol e inglês. Então a gente vai devagarzinho com mais idiomas, mas para que a gente possa levar a palavra de Deus a todos os povos, línguas e nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. O louvor que nós cantamos, um louvor maravilhoso, né? Viver o teu chamado. Muitas vezes nós, como cristãos, nós estamos levando a vida. Nós não estamos vivendo o nosso chamado. Nós estamos levando o nosso chamado, estamos empurrando com a barriga. Na verdade, nós não estamos empenhados em saber aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Muitas vezes nós buscamos a Deus, não é verdade? E por que que nós buscamos a Deus? Buscamos a Deus quando nós estamos em dificuldade. Cada dificuldade, cada aperto, a gente busca a Deus. Porque a gente vê que Deus vai estar aí sempre para nos socorrer. Buscamos quando nós temos alguma enfermidade, alguma doença, dói alguma coisinha. Buscamos a Deus rapidinho, né? Diz que os hospitais é o lugar onde mais se busca a Deus. Por quê? Nós estamos lá numa situação, as pessoas estão lá numa situação, muitas vezes desenganado, porque nós buscamos a Deus quando nós precisamos de dinheiro. Passamos dificuldade financeira, a gente busca a Deus. Como se Deus fosse um banco, né? Como se Deus fosse o médico, como se Deus fosse aquele que ia resolver todas as nossas necessidades. Ele está lá pronto, esperando você e eu chamarmos. Buscamos a Deus quando algo muito difícil tem que ser solucionado. Ou seja, nós buscamos a Deus, ou a grande maioria busca a Deus, quando realmente tem alguma necessidade. E nós falamos sobre ações de graça, né? Nós falamos sobre fruto de arrependimento, né? Está aqui na descrição do vídeo, né? Você pode ver esses vídeos. Ações de graça, onde nós devemos agradecer. Na verdade, nós deveríamos buscar a Deus por amor a Ele, por ações de graças a Ele, pelos frutos de arrependimento que você e eu temos. Nós deveríamos buscar a Deus por obediência, crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, crendo que Ele tem cuidado de nós. Nós devíamos buscar a Deus porque queremos servi-lo. Ai, pastor, mas eu tenho tanta coisa e ainda tenho que servir a Deus. Pois é, queridão. Na verdade, se você colocar o servir a Deus em primeiro lugar, as outras coisas que você tem tanto que fazer, cada uma delas vai ser solucionada.
Cada uma delas vai ser resolvida. Por quê? Porque o Senhor ele vai te dar estratégias. Estratégia para que você consiga solucionar mais rapidamente cada uma das coisas. Muitos de nós ignoramos o porquê nós estamos nesse mundo. Por que eu estou nesse mundo? Por que eu nasci na casa que eu nasci? Por que eu nasci no lugar que eu nasci ou no país que eu nasci? Muitos de nós ignoramos os planos de Deus, os planos que Deus tem para a nossa vida. Pastor, mas você acha que Deus tem um plano para a minha vida? Perfeitamente. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, né? Muitas vezes nós ignoramos se Deus tem algum propósito para a nossa vida. E Deus, em sua grandeza, em sua majestade, apesar de milhões e milhões de pessoas que tem no mundo, ele tem o controle de cada uma. Ele tem um propósito para cada um. Ele tem um chamado para cada um. E, na verdade, muitas vezes, por birra, você pode até dizer assim: ah, mas eu não vou cumprir o meu chamado. Como se isso fosse fazer mal para Deus. Vai fazer mal para você, vai fazer mal para mim, se nós não cumprirmos o nosso chamado, se nós não cumprirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque Deus vai fazer através de outra pessoa. Não pense você que você é a última Coca-Cola do deserto, que não é. Tampouco eu. Pois é, se eu não tivesse aceitado o chamado de sair da minha terra e vir para cá, Deus teria chamado outro. E é tão interessante como Deus cuida de cada detalhe. Muitas vezes nós ignoramos por que nós viemos nesse mundo e para onde nós vamos. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo que nós não conseguimos pensar na eternidade. Não conseguimos avaliar isso ou conseguimos colocar isso como prioridade na nossa vida. O Senhor nos traz hoje uma palavra de revelação. Ai, todo mundo gosta de revelação, né? Todo mundo gosta de coisa sobrenatural. Pois é, essa palavra que o Senhor nos traz hoje. Uma revelação dos seus planos para as nossas vidas. Deus ele tem planos para nossas vidas. Uma palavra de revelação dos seus propósitos. E por que nós estamos aqui? Uma palavra de revelação das suas intenções com cada um de nós. Deus tem intenções com cada um de nós. Deus tem propósito. E Deus tem planos com cada um. A palavra do Senhor diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o permita. Isso significa que Deus controla tudo. Deus controla o teu DNA. Deus controla os teus glóbulos brancos e vermelhos. Deus controla tudo. Ai, pastor, mas é difícil a gente crer nisso. É porque a nossa cabeça ela é limitada. Quando você quer colocar Deus dentro da nossa cabeça, você vai ter um problema. Porque Deus ele é ilimitado, Deus é atemporal. Deus ele não está preso no espaço, ele não está preso em datas, ele não está preso em dia e noite, ele não está preso a nada. Deus é Deus. E a palavra que o Senhor nos traz hoje, para que você e eu saibamos que Ele está conosco. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Deus tem um chamado para você. E muitas vezes nós estamos andando no deserto.
andando para lá e para cá, não é? Sem saber que Deus tem um chamado na nossa vida. E aqui o Senhor ele fala para nós de uma forma muito clara. Deixa de caminhar sem rumo. Deixa de fazer as coisas pela tua cabeça. Deixa de caminhar nesse deserto. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Deixa disso. Saiba que Deus tem um chamado para a sua vida. Todo cristão tem um chamado de Deus. Aliás, toda criatura tem um chamado de Deus. Mas as criaturas que não aceitam a Jesus, as criaturas que não entregam a sua vida nas mãos do Senhor, fica mais difícil entender o plano de Deus para a vida delas. Mas todo cristão. Ai, pastor, mas olha, eu já fui na igreja essa semana. Ó, pastor, eu já dei o meu dízimo, eu já dei a minha oferta. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de propósito. Nós estamos falando de caminhar com Deus. Nós estamos falando de ter um plano, de ter um chamado. Não é simplesmente acordar e trabalhar e está tudo certo. Não. Deus tem um chamado para a tua vida. E, na verdade, isso não é uma escolha humana, mas, na verdade, isso é um convite divino. É um convite que Deus faz para você e para mim, para que nós tenhamos um propósito na vida, para que nós entendamos que Deus está acima de todas as coisas e para que a sua vida possa glorificar o nome do Senhor. Quando nós estamos caminhando dentro do plano de Deus, quando nós nos submetemos em obediência ao plano que Deus tem para a nossa vida, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Tem tanta gente que quer fazer tanta coisa. Ah, porque eu vou subir, eu vou caminhar, eu vou... Não, não precisa nada disso. Viva o plano de Deus para a tua vida. Ter um chamado significa entender que Deus tem uma missão específica para cada um de nós. Uma missão específica. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então, se você não fizer a sua parte, outro vai fazer. Então, não tem essa de eu sou insubstituível. Ninguém é insubstituível. O único insubstituível na nossa vida é Deus. Ninguém é insubstituível e ninguém é mais importante que ninguém. Tudo dentro do corpo é importante. E Deus ele fala muito com relação a isso. Paulo ele fala muito em relação a isso. E muitas vezes nós queremos ser mais realistas do que o rei. E isso realmente é complicado. Mas Deus ele nos chama hoje para que nós entendamos que nós temos um chamado. Mas o que é que a Bíblia nos fala sobre o teu chamado? Na verdade, todas as vezes que nós pregamos ou que nós estudamos a palavra, nós sempre vamos buscar na Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso, ou o que a Nilza pensa, não. É o que a Bíblia diz. Então, para que a gente vá direto ao tema, abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O primeiro ponto aqui é que o teu chamado, ele é individual. O teu chamado, ele é intransferível. Eu não posso compartilhar o meu chamado com você ou com outro. O meu chamado é o meu chamado, o teu chamado é o teu chamado. Eles se complementam.
Hã? E aqui Paulo ele fala, rogo-vos. Rogar é mais do que pedir. Ele está implorando que nós sejamos o quê? Dignos. Dignos do quê? Do chamado. Do chamado de Deus. O chamado que Deus fez para cada um de nós. E o chamado é para aqueles que têm dignidade. É para aqueles que têm caráter. Oh, pastor, agora você está pegando forte. Não, querida, é o que diz a palavra, desculpa. É só você ler aí. Né? Se você for na exegese desse versículo, você vai ver exatamente isso. Para quem tem dignidade, para quem tem caráter, para aqueles que aceitam o chamado e a vocação. É isso. Paulo ele deixa muito claro que o teu chamado ele é intransferível. O teu chamado ele não é compartilhado, ele soma, ele não divide, ele multiplica e não subtrai. Assim, Deus chama cada pessoa para um propósito único. Propósito único aonde? Dentro do corpo de Cristo. Deus não vai me chamar, por exemplo, para eu ir para algum lugar e a Neuza ficar aqui. Não, nós somos uma só carne. Ainda que ela seja chininha e eu seja brasileira, mas eu sou uma só carne. Hã? Deus não veio para dividir. E nós vemos muitas vezes famílias sendo divididas por visão errada. Pessoas que querem fazer a obra do Senhor, mas que colocam a obra do Senhor ou a sua vontade própria acima da sua família. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de família, um Deus que criou a família. Então é importante a gente entender que o nosso chamado é para um propósito específico dentro do corpo. Eu não sei qual é o teu chamado. Vamos ver se até o final dessa palavra você consegue identificar qual é o teu chamado. Se você não conseguir, né, vamos junto procurar dentro da palavra qual é o chamado que o Senhor tem para a tua vida. Não existe um chamado maior ou melhor que o outro. Muitas vezes nós achamos que pregar é mais importante, né, do que ajudar o próximo. Ou pregar, ou louvar, o pessoal do louvor, né, que é complicado isso, mas o pessoal do louvor é mais importante do que... Não, ninguém é mais importante. O chamado, ele veio para somar dentro do corpo. Não existe um chamado melhor ou mais importante do que o outro. Não importa o tamanho do seu chamado ou a visibilidade que tem o seu chamado. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu cuidava de intercessão numa denominação que eu participei durante algum tempo. Eu era pastor de intercessão, né? E a intercessão é aquela que chega antes, vai embora depois e fica quietinho, ninguém vê. Mas o pessoal do louvor, pois é, a gente não tem que ficar preocupado com isso. Não importa a visibilidade. Deus te chamou para ser intercessor, vai ser intercessor. Vai orar. Deus te chamou para você cuidar de crianças, vai cuidar de crianças. Veja o chamado que o Senhor tem para a tua vida. Na verdade, não importa o tamanho do teu chamado, não importa a visibilidade do teu chamado, ele é importante para o reino de Deus. E muitas vezes nós perdemos esse foco. Nós vemos as pessoas. E o chamado é para o reino de Deus. Não é para a igreja, não é para a religião, não é para a denominação, não é para ninguém. É para o reino de Deus.
O teu chamado é para o reino de Deus. Então, nós temos que reconhecer que o nosso chamado, ele é especial e é essencial no plano de Deus. Mas esse especial e esse essencial não nos coloca num patamar acima de ninguém, porque os chamados são todos iguais. O fato de você ser um intercessor e ficar orando de madrugada e o fato de eu pregar não significa que eu sou mais importante do que você. O nosso chamado é igual, é para crescer o reino de Deus. Agora, evidentemente que eu vou ter mais visibilidade do que você de madrugada orando, né? Mas isso não é importante. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, você que nos acompanha há mais tempo no canal, é que o importante não é que nós apareçamos, o que é importante é que a palavra do Senhor caminhe, se espalhe, que as pessoas conheçam esse Cristo. Que Deus está contando com você. Por que Ele está contando com você? Porque você tem um chamado. Você não nasceu de chocadeira, você não nasceu para não ser nada. Ai, pastor, mas eu não sei fazer nada. Você sabe fazer alguma coisa, você está vivo até agora. Se você conseguiu ficar vivo até agora, é porque alguma coisa você fez, querido. Então, não vem com essa conversa. O que o inferno quer colocar na nossa cabeça, o que ele quer impor sobre a nossa vida, é que nós somos piores, que nós não conseguimos realizar nada. Sabe, muitas vezes a gente começa a avaliar, Nilce e eu, vamos fazer 9 anos, aliás, amanhã, né? Amanhã vamos fazer 9 anos que estamos nesse país. E nós nunca imaginamos que estaríamos aqui. Mas 9 anos que nós já passamos por muitas situações. Mas como Deus cuidou de cada uma delas? Por que Deus cuidou? Porque nós estamos vivendo o nosso chamado. E é isso que eu convido você. Você é importante para o plano de Deus aqui nessa terra. Você é importante para a eternidade junto com Deus. Deus, ele não quer te perder. Deus, ele quer que você esteja com ele. Você tem que fazer a tua parte, filho. Se você não faz a tua parte, é complicado. É complicado. Você tem que fazer a tua parte. E é saber que você tem um chamado. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ter um chamado requer o quê? Compromisso. Requer, perdão, obediência a Deus. Ou seja, eu não posso ter um chamado da minha cabeça. Ah, porque eu quero. Não, não é assim que funciona a coisa. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E esse Deus é um Deus de ordem. Esse Deus é um Deus de compromisso. E o compromisso que ele tem com você e comigo, ele quer que nós tenhamos com ele. É um Deus que requer obediência. E sem obediência eu não consigo agradar a Deus. Eu não consigo. Eu só buscar a Deus quando eu tenho necessidade, como se ele fosse, né, um caixa eletrônico, ou como se ele fosse aí uma UTI. Não, não é assim que funciona Deus. Deus não funciona desse jeito. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aqui Jesus ele é bem direto para aqueles que querem segui-lo. Ai, pastor, mas eu já fui na igreja domingo. Queridão, a si mesmo se negue. E ele fala dia a dia. Ele não fala, olha, se nega aí só de domingo quando você vai na igreja, então você vai lá e
paga suas, como é que é? Suas indulgências lá. Não é nada disso. Não é? A si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil. E a gente já falou aqui algumas vezes, ser cristão é para valente. É para aqueles que são valentes, aqueles que são corajosos. Não é para frouxo. Frouxo não é cristão. Por quê? Porque cristão é perseguido, cristão tem que ser persistente, cristão tem que orar, cristão tem que ser obediente, cristão tem que ter compromisso. Nossa, é uma palavra forte essa, né? E é uma palavra que muita gente não tem. Compromisso. Atender ao chamado de Deus exige, sabe o quê? Renúncia. Renúncia de coisas do nosso eu, da nossa forma de ser. Ai, pastor, mas eu fui assim durante tanto tempo, agora tenho que mudar. Não, você tem que ser transformado. Eu não gosto da palavra mudar, mas que você tem que ser transformado. É, é o custo de você seguir a esse Deus, né? É ter uma total dependência de Deus. Total dependência de Deus, não só quando você está passando um perrengue, não só quando você está passando uma dificuldade, uma situação difícil. Total dependência de Deus é total dependência de Deus. Pois é assim. Na verdade, eu não sabia nem se a gente ia ter culto hoje, né? Pela situação que eu passei à noite, mas estamos aqui. Estamos aqui. O que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer, Senhor. Nós estamos aqui nas tuas mãos, na tua total dependência. Isso é ter dependência de Deus. Muitas vezes o chamado nos tira da nossa zona de conforto. Estamos muito confortáveis, né? E muitas vezes é isso que a gente até já comentou, né? A gente está numa. Muitas vezes, quando a gente começa a ficar confortável, parece que Deus fala assim: ah, você está muito confortável, vou dar uma mexida aí, porque você está muito confortável. O nosso chamado nos tira da zona de conforto. Se você está muito confortável, você certamente está fora do teu chamado. Certamente. Apesar de tirar da zona do conforto, o nosso chamado nos leva a viver uma vida de propósito. Uma vida diferente. Uma vida não que você veja só a luz no final do túnel, mas que você chegue no final do túnel. Hã? Uma vida de propósito. Aceitar o chamado de Deus significa confiar plenamente que Deus está conosco. Muitas vezes a gente recebe ligações aí de cristãos desesperados. Aí você deixa o cara desesperado, se desesperar, e depois que ele desesperou, ok, podemos orar? Então vamos orar. Nós só oramos. Ai, pastor, que bom foi falar com o senhor. Falei, não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada, só te escutei e orei com você. Essa dependência, essa confiança que o Senhor deseja que eu e você tenhamos com Ele. Ah, pastor, você não quer que liga mais para você? Não, pode ligar, não tem problema, não. Não tem problema. O horário que você quiser. Se vai ser 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, não importa, pode ligar. Se eu conseguir, se eu tiver acordado, eu te atendo. Se eu conseguir acordar, eu te atendo. Se eu não conseguir acordar, depois, quando eu acordar, eu vou te retornar. Mas essa total confiança em Deus nos leva a caminhar em propósito, mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes do nosso chamado. E tem gente, eu posso dizer que eu sou assim, né? Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, eu gosto das coisas muito detalhadas. Para mim, tudo tinha, né? Agora nem tanto, né? Mas antes tinha que ter plano para tudo. E eu lembro quando a gente casou, né?
E a gente casou e aí eu falei, bom, ok, o que você tem planejado para essa semana? Ela me olhou assim, para essa semana? É, eu não tenho nada planejado nem para hoje, como é que você quer para essa semana? Porque eu boto tudo na planilha, eu queria tudo. Agora eu estou mais flexível, né? Porque ela quebrou um monte de paradigma na minha vida. Na verdade, os detalhes, a gente não precisa saber. Se nós confiamos que Deus está conosco, eu não preciso saber dos detalhes. Por quê? Porque eles vão ser o melhor para a minha vida. Ou eu confio nesse Deus ou eu não confio. A nossa certeza tem que ser que nós temos um chamado. Desculpa. Que nós temos um chamado. E que o nosso chamado vai nos levar ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Não é outro. Não é o meu desejo, é o propósito de Deus. Não é a minha vontade, é o propósito de Deus. Não é o que eu quero, é o propósito de Deus. É isso que nós temos que caminhar. E Deus te manda dizer hoje que você tem um chamado para Ele. Ele tem um chamado para você, ele quer tratar a tua vida, ele tem um propósito para a tua vida. Chega de ficar dando volta no deserto, vamos andar, vamos caminhar, sai fora desse deserto aí, porque Deus ele tem um propósito. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, aqui Deus está falando para Jeremias, cara, eu te conheço desde sempre. Desde sempre. Deus chama você e eu com propósito. Deus nos conhece desde antes de sermos gerados. Ai, pastor, mas é difícil de entender. Na minha cabeça também é difícil de entender, viu, filho? Mas eu vou te dizer uma coisa: pela fé, eu creio, né, que as crianças que vão nascer daqui a não sei quanto tempo, Deus já tem gerado no coração dele. E você e eu já estávamos gerados antes de nós sermos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe. Deus ele tem um chamado para a tua vida desde sempre. Deus não falou, imagina quando Deus criou Adão, ele não ficou assim, onde eu coloco? Onde eu vou colocar? Não, Deus tinha um plano já. Deus tinha um propósito. Deus sabia o que estava fazendo. E isso acontece com a tua vida e com a minha vida. E muitas vezes é difícil você e eu entendermos que Deus consegue ter um propósito para todo esse buzilhão de gente que tem na face da terra. É porque na nossa cabeça não cabe isso. Nós temos que entender que nós não somos deuses. Muitas vezes a Nilza já falou aqui que nós somos pequenos deuses. Nós somos vermes de deuses, não somos pequenos, somos minúsculos, porque nós não conseguimos mensurar o que Deus tem para nós. E Deus, ele tem um chamado desde sempre. Desde sempre. Deus, ele tem uma constituição sobre a tua vida. Ele quer te constituir. Você não é o pior, você não é o mais feio, você não é o patinho feio. Não, ele quer te constituir. E essa constituição, ela vem através do Espírito Santo, ela vem através do teu chamado, ela vem através do teu conhecimento, da tua prática, do teu caminhar com esse Deus. Deus ele tem um propósito específico para cada um de nós desde antes do nosso nascimento. Ele já tinha isso. O chamado de Deus não depende da nossa capacidade. Sabe o que é? Ai,
como que eu vou para os Estados Unidos sem falar inglês? Pois é, eu estou aqui há 9 anos. Está difícil aprender inglês, né? Mas ela é persistente, essa cheirinha é persistente, né? Mas ele tem um chamado para nós. O chamado de Deus, ele não depende da nossa capacidade, mas depende da vontade soberana dele sobre a nossa vida. Qual tem sido a vontade de Deus sobre a tua vida? Ela tem sido soberana? Ou ela tem ficado ali no segundo, terceiro plano? Como é que tem sido? Você tem um propósito em Deus, mesmo que se sinta insuficiente, mesmo que você se sinta pequenininho. Ah, sabe o que é? Eu sou o menor na casa do meu pai. Pois é. Pois é, Davi falava isso, mas ele foi o rei, né? O plano que Deus tem para a tua vida, não importa o que todo mundo está falando à sua volta, o que importa é o que ele determina, o que importa é a constituição que ele quer colocar sobre a tua vida. É isso que importa. Ele te chama para viver em obediência. Ele te chama para frutificar no reino. Por quê? Porque você tem um chamado. E é esse chamado que ele tem sobre a tua vida, que ele deseja que você desenvolva. Ele já tem um chamado. O que você precisa é estar disposto a viver este chamado. Abra sua Bíblia aí em João. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Temos que produzir. Temos que permanecer. Ser cristão não é fácil, não. Permanecer no Senhor, com tudo que está acontecendo à nossa volta, com todas as notícias que a gente tem ouvido aí. Permanecer no Senhor. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Nós fomos eleitos por Deus. E essa eleição foi com um propósito. Essa eleição que Deus fez para a tua vida e para a minha vida foi com um propósito. E nós temos que viver esse propósito, nós temos que viver essa eleição, nós temos que viver esse chamado, nós temos que viver essa constituição que Deus quer colocar sobre a nossa vida. E, para isso, nós devemos escolher a Deus. Nós temos que escolher a Deus, porque Ele já nos escolheu. Muita gente fala assim, se Deus quiser, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu tio, o meu pai, eles vão aceitar Jesus. Não, Deus quer, eles que não querem. Então você e eu, nós temos que escolher a Deus para nós vivermos este propósito de Deus na nossa vida. Deus espera que a nossa resposta ao chamado dele gere impacto na vida de outras pessoas. Porque eu estou no plano de Deus. Mas se não está gerando impacto na vida de outras pessoas, o plano você precisa rever aí que pode não ser de Deus. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós temos sentimentos e achamos que esse sentimento é de Deus e não é de Deus. O verdadeiro fruto do nosso chamado é a transformação de vidas, é a expansão do reino de Deus. Se nós não estamos impactando pessoas, se pessoas não estão sendo transformadas, se não há expansão do reino de Deus através do nosso chamado, o nosso chamado está equivocado. Nós temos que acertar o norte aí, porque, de verdade,
alguma coisa está errada. Que frutos o meu chamado tem gerado na vida de outras pessoas? Quais são os frutos que ele tem gerado na vida de outras pessoas? Deus te chamou com um propósito eterno. Não só um propósito local, mas um propósito eterno. Não fuja desse propósito. Não fuja desse chamado. Abrace-o com fé e com confiança. Confiança que Deus vai te capacitar. Assim como ele fez com tantos no Antigo Testamento, como Isaías, Abraão, os discípulos. Ele fez, ele vai fazer com você também. Hã? Creia nisso. Creia nisso. E esteja voltado para o Senhor, porque Ele tem muito para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade, Senhor, de ouvir que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Nos chamou pelo nome e nos tem, Senhor, dado um propósito para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, aqueles que não sabem o propósito que o Senhor tem, revela, Senhor, na vida de cada um deles. Fala com cada um deles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam realmente te eleger como Deus na vida deles e não mais as coisas que estão tomando o teu lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, revela o chamado de cada um de nós. E, Senhor, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, que nós possamos, Senhor, fazer com que o reino de Deus possa crescer mais e que as pessoas possam ser impactadas, Senhor, através do chamado que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que não sabe que tem um chamado, mas deseja saber qual é o teu chamado, eu quero te dizer que, para isso, você tem que aceitar Jesus. Sem Jesus, você não tem chamado. Jesus foi chamado para ser o cordeiro que foi imolado por você e por mim. Ele foi chamado para isso. E ele te chama hoje para que você tenha um chamado, para que você viva o chamado. Se você quer aceitar Jesus como Senhor da tua vida, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, toma minha vida nas tuas mãos. toma minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu quero viver, Senhor, o teu chamado na minha vida. Eu quero viver, Senhor, o teu chamado na minha vida. Usa-me, Senhor, como o Senhor queira. Usa-me, Senhor, como o Senhor queira. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica que seja mais próxima da sua casa e que fale desse chamado, e que fale desse poder, e que fale disso que Deus tem para a tua vida. Ou esteja conosco aqui na nossa igreja digital, vem com a gente. Vem com a gente através do Zoom, nós estamos juntos aí, né? No site você tem lá o ID do Zoom, a senha do Zoom é sempre a mesma, sempre os mesmos. Tem os horários de serviço que nós temos em português e espanhol. Vem com a gente e vamos juntos buscar esse chamado, sabendo que Deus tem algo importante para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E você que já tem a Jesus, mas ainda não sabe qual é o teu chamado, ou sabe, mas se desviou dele. Na verdade, você precisa se reconciliar com o Senhor, né? Você precisa se reconciliar com Deus. A reconciliação leva o perdão leva ao arrependimento, ou o arrependimento leva ao perdão, né? E o perdão, ele leva você ao teu chamado. Então, se você quer se reconciliar com o Senhor, feche os teus olhos que eu vou orar por você. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta vida que deseja se reconciliar contigo agora, Pai. Sabemos, Senhor, que é difícil, Senhor, andar nos teus caminhos. Mas, Senhor, dá forças para essa pessoa, Senhor, para que ela possa resistir às tentações desse mundo e viver, Senhor, o chamado que o Senhor tem para ela.
Pai, em nome de Jesus, toma a sua vida nas tuas mãos e que ela possa viver abundantemente aquilo que o Senhor tem de melhor para ela. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você ainda tem alguma dúvida, chama a gente e junto a gente vai buscar dentro da palavra aquilo que o Senhor tem de resposta para as tuas dúvidas em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de deixar com você aqui um pensamento. Quando você entende o chamado de Deus na sua vida, você passa a compreender que o viver para Cristo sempre foi a sua melhor escolha. Viver para Cristo sempre vai ser a sua melhor escolha. Mas para isso você tem que entender o chamado de Deus. Sem entender o chamado de Deus, eu quero dizer que vai ser uma tortura, porque você não entende. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que estar aberto para aquilo que Deus tem para falar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. E eu te convido, na próxima quinta-feira nós temos estudo bíblico em português e na sexta-feira estudo bíblico em espanhol. O Zoom é sempre o mesmo, o ID é sempre o mesmo, só a senha é sempre a mesma, só o horário muda um pouquinho, uma hora para frente, uma hora para trás, mas aí você, indo lá no site, você vai ver os horários e vai ver que é muito fácil estar aqui online com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.